Olá, tudo bem? Felicidade a você e a seus familiares. Vamos direto ao assunto. Esse é o segundo vídeo que fala sobre João de Deus. Mas agora eu quero abordar a pergunta que tem sido feita. Allan Kardec condena João de Deus? Em Goiás, Abadia, condena as atitudes de João de Deus? O Hipólite Denisard Rivail, o nome original de Allan Kardec, aquele pedagogo, filósofo da França, condena João de Deus? Vamos ver nos próprios escritos de Kardec, logicamente. E também iremos conferir que, comprovadamente, em alguma fase da vida de Kardec, ele disse a verdade, que harmoniza com a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Então disse Kardec a respeito das atitudes de João de Deus, né? Por que motivo eu trago isto? Porque algumas pessoas estão criando vídeos justificando as atitudes de João de Deus, dizendo que ele não era espírita, ele era católico romano. Dizendo assim, então, que os católicos são mais sujeitos a praticar erros do que os espíritas. Seria essa a teoria para justificar. Ou então outros ainda estão alegando que João de Deus estava dando muito lucro para a sua cidade. Então, alguns estão de olho apenas no lucro, ou seja, no materialismo. Isso é inegável que João de Deus conseguiu muito lucro, riqueza e também a sua cidade, a sua região. Mas vamos ao que interessa. Vamos aqui ver se o que eu disse, Kardec condena as atitudes de João de Deus. Você, lendo o Livro dos Médiuns, que é considerado pelos espíritas kardecistas como sendo a Bíblia dos espíritas e dos médiuns, aqueles que consultam os mortos, né? Assim são chamados necromantes também. E então, no Livro dos Médiuns, capítulo 24, nós vamos deter na particularidade aonde Kardec, né, ele menciona o seguinte, no item 260 do capítulo 24, ele diz assim: fala então Kardec da possibilidade de testar os espíritos através da caligrafia e assinatura nas mensagens psicografadas. Mas Kardec ainda acaba concluindo: pode-se também colocar entre as provas de identidade dos espíritos, né, a semelhança de caligrafia, de assinatura, mas além de não ser dado a todos os médiuns obter esse resultado. Preste atenção, ele nem sempre representa uma garantia suficiente. Isso está registrado no Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 260, para quem quiser conferir. Assim sendo, Kardec, então, conclui que existe falsário no mundo dos espíritos, como no nosso, né? Então, vemos que o próprio Kardec admite, né? Conforme a Bíblia também admite, a Bíblia Sagrada, outra fonte que eu irei recorrer agora, que está em harmonia com o que Kardec foi aí inspirado até por Deus para alertar aos médiuns espíritas e fiéis adeptos do espiritismo que existe falsários no mundo dos médiuns. A Bíblia, na segunda carta de Paulo, escrita aos Coríntios, né, ao povo da cidade de Corinto, na segunda carta, no capítulo 11, precisamente, no verso 13 e 14, Paulo, apóstolo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse a seguinte coisa: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eis aí que surge agora uma questão. A Bíblia diz que existe
homens que se fazem como apóstolos de Cristo, que usam de fraude, fraudulentos, e se recebem anjo de luz, transfiguram-se em anjo de luz, mas o apóstolo aqui afirmou que são anjos de Satanás, que se comunicam com seres na terra. Eis aí o perigo de consultar qualquer tipo de necromância, não digo certo, mas qualquer tipo de necromância. A própria Allan Kardec afirmou que são falsários. A Bíblia também diz que são espíritos de Satanás. Agora, surge então uma interrogação, né? Deus era o que realizava milagres através de João de Deus? Ou os demônios? Vamos lá. A Bíblia também nos diz que Deus, no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 13, 14 e 15, assim nos diz Tiago, o apóstolo de Cristo, também nos advertindo a respeito da conduta, tanto de Kardec, tanto de todos os necromantes e de toda a necromância praticada, né? E também do Peseudo, chamado João de Deus. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, ele nos dá uma referência muito importante. Ele diz assim, olha, capítulo 1, eu vou ler o verso 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, né? Mas cada um é engodado, sabe o que é engodado? É iludido, né? É iludido, é fraudado, quando atraído pela própria concupiscência, pelo desejo. Então as pessoas, eles vão ao necromante, eles vão àqueles que consultam os mortos com um desejo próprio, né, de obter uma cura, obter o futuro, né, da sua vida, da sua família, da sua situação amorosa e assim por diante. Mas cada um é tentado, atraído, engodado pela própria concupiscência. Concupiscência é desejo da carne. Depois, havendo a concupiscência, o desejo da carne concedido, dá à luz o pecado, quer dizer, gera o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Essa morte significa morte eterna. Então, concluímos que o demônio, Satanás, também realiza milagres. Por que eu digo isso e afirmo? Porque se a Bíblia diz que Deus não é tentado, Deus não gera o pecado, Deus não promove a doença, Deus não é promotor de nenhum tipo de mal para o ser humano, então, pergunto eu, quem provoca a doença? Quem provoca o mal na vida, no corpo da pessoa? Logicamente, quem provoca a doença é o Satanás, o pai da mentira, originador de toda espécie de males. Se ele provocou uma doença, ele é capaz de retirar a doença para conseguir mais adeptos, ou credibilidade dos adeptos. O próprio Satanás coloca um tipo de câncer na pessoa e ele então seduz para que a pessoa procure, né, um representante necromante, e através daquele necromante o próprio Satanás incorpora no corpo daquele ser humano para fazer uma, entre aspas, retirada daquela doença. É um perigo fatal. Então, diz a Bíblia que Deus condenava a prática da necromância. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, você que tem a Bíblia em sua casa, consulte a Bíblia, veja com seus próprios olhos, né, a exatidão, a perfeição da palavra de Deus, que ela não lhe deixará enganado em nenhuma das suas atitudes. No livro de Deuteronômio, Deute é quinto livro da Bíblia, 18, o verso 11. Diz assim, para concluirmos este vídeo, né, não nos sermos prolíferos, mas diz assim, Deuteronômio, capítulo 18, verso 11, nem encantador, nem encantamento,
nem quem consulte os espíritos adivinhantes, nem mágicos, nem quem consulte os mortos. Deus proíbe, Deus condena lá na época de Moisés e condena hoje, porque Deus continua sendo o mesmo, né? Obrigado, deu um naipe aí para nós. No próximo vídeo nós continuaremos falando mais coisas sobre Allan Kardec, sobre o engano praticado pela necromância, a prática de consultar os mortos, né? E você também, querendo, pode receber o nosso livro gratuitamente. Para onde vão os espíritos? Através do e-mail, você envia o seu e-mail para mim e eu lhe enviarei gratuitamente através do PDF. Você pode imprimir ou ler no seu tablet, no seu celular ou no seu computador, né? Para onde vão os espíritos? Repetindo o meu e-mail, silasmotor41@gmail.com. Muito obrigado pela sua atenção.